Seja bem-vindo ao Brazilian Talk, um podcast feito para ajudar você, estrangeiro, a aprender português por meio de uma conversa descontraída entre dois nativos. Eu sou o Everton. E eu sou o Vinícius. Would you like to listen to premium episodes every week, have access to transcriptions for some episodes, lives, and be part of our community where you can interact with us, suggesting topics, and even asking us questions? So please, become a member of our community on Patreon. You'll have access to all of that, and we really appreciate your support. This helps us to continue to make content for you. So, enjoy our show. Beleza, então, Vini, vamos iniciar o Brazilian Talk. Iniciar pela terceira vez? É isso aí, tá? Não tá fácil, né? Não tá fácil. E hoje vamos falar uma expressão interessante também, né? Sempre as expressões que buscamos trazer aqui são interessantes, mas ao pé da letra é algo muito conhecido e muito usado, acho que diariamente, pelos brasileiros, né? Uhum. Sim, é verdade. É uma expressão bem utilizada. E eu diria que essa expressão, eu já vi ela escrita diversas vezes em textos não muito informais. Então eu diria que é uma expressão assim bem neutra, né? Não é uma expressão que carrega uma carga excessivamente informal, né? Então a gente pode usar em diversas situações, né? É bem versátil. Ela já virou que nem uma outra expressão que tem no português, que antigamente só aparecia na boca das pessoas, mas hoje está em parágrafos, em textos esportivos, em jornais, volta e meia. Uhum, Volta e meia. sim. É uma expressão que era só popular, mas ela virou formal, né? Sim, Então, é verdade. ao pé da letra, é interessante mesmo, né? Bom, ao pé da letra significa algo literal. É isso que te vem à mente? Exatamente, mesma coisa. É, interessante, né? Ao pé da letra é uma expressão que a gente ouve direto mesmo. É tão interessante pensar sobre isso, porque por ser uma expressão que a gente já incorporou tanto, é até difícil para mim, às vezes, encarar essa expressão como uma expressão idiomática, porque parece que a gente nem consegue criar um quadro mental com ela, né? Parece um phrasal verb. Uhum, quase isso. E não uma... Português não tem phrasal verbs, mas assim, né? 2, 3 palavras que formam uma outra expressão, como, por exemplo, no inglês, looking for example, né? Ou algo assim. Mas essa me vem a ideia de realmente uma frase verbal, assim, né? Então, Você perde o sentido de cada palavra e ganha um novo significado, né? exatamente. E é tão difícil isso para os aprendizes de um outro idioma, né? Uhum. Próprio quem fala inglês, eu tenho um amigo que fala inglês muito bem, mas ele não conhece um phrasal verb, tu acredita? Interessante, né? Ele só usa palavras, mas Sim. phrasal verbs estão fora de cogitação. Então, prova que uma pessoa que fala português pode também, né, utilizar somente palavras ao pé da letra e ser entendido também. Sim. Mas vamos falar de situações que acontecem ao pé da letra, né? Exemplos. Vou pensar num exemplo aqui. Se você pensar num exemplo aí, pode falar, Vini. Beleza. Quer ver? Um exemplo. Florencio entendeu as coisas ao pé da letra. Sim, interessante. Interessante, né? Sim, isso significaria que a pessoa ela entendeu cada palavra literalmente. E talvez, nesse contexto, o sentido desejado seria diferente, né? Então, poderia ser, né? Isso acontece muito com expressões idiomáticas, né? Sim, exatamente. Uhum. Me vem, por exemplo, uma que vamos falar daqui a pouco, né? No episódio Premium, armar um barraco. Se a pessoa só pensar nas palavras, armar um barraco pode ser construir uma casa. Uhum. Mas o significado é outro, né? Sim, sim. Fora do literal, né? Eu lembrei de um outro sentido que às vezes se usa, se atribui ao pé da letra, que é fazer algo rigorosamente.
né? Ou arrisca, que também é outra expressão, né? Então, quando alguém diz, por exemplo, ele seguiu as instruções ao pé da letra. Quer dizer, ele seguiu cada instrução, ele aplicou cada orientação. Então, nesse caso, nós também poderíamos usar a expressão ao pé da letra nesse contexto, né? Exatamente, uma conotação positiva para ela, né? Uhum. Bem positivo. Ou depende, às vezes pode até ser negativo, né? Se a pessoa... É tudo uma questão de ponto de vista, né? De ponto de vista, exatamente, né? Mas geralmente falamos num tom positivo disso, né? Uhum. Vinícius, Everton, realmente, eles cumpriram com isso ao pé da letra. Né? Tintim por tintim, como falamos, né? Então isso talvez é a maneira mais comum que ouvimos, né? Sim. Mas será que deveríamos ter cuidado com essa expressão? Para mim é uma expressão muito versátil, neutra, que pode ser usada em diferentes contextos, sem a necessidade de muito cuidado. Então, ao pé da letra significa literalmente. Então, se você quer expressar esse sentido, né, de algo literal, acho que dizer ao pé da letra é uma expressão muito segura. Você não precisa se preocupar muito com as situações em que usá-la. Verdade, né? Se a pessoa cumpriu bem com algo, né, fez exatamente como você pediu, ela cumpriu ao pé da letra. Se ela, né, foi muito literal, né, ou falou uma expressão e você entendeu de maneira literal, você entendeu ao pé da letra, não é? Então, é realmente bem interessante, né? Então, o podcast nosso serve para isso, para você não entender as coisas ao pé da letra, não é? Isso aí, exatamente. Entender cada expressão e conseguir usá-la, né, com naturalidade. Beleza, então é isso aí. Diga para nós se você tem alguma dúvida com respeito ao uso dessa expressão ou de outra expressão e teremos prazer em te ajudar e ler o seu e-mail, o seu contato. É isso aí, então tá. Até mais, nos vemos na próxima então, Everton. Falou!